O nosso estudo de hoje está na lição 59 do livro Segue-me, que tem como título Nos Caminhos da Fé. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos da fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento transforma-nos em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias no curso, das quais estamos impelidos a entregar todas as energias do nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz e o desafio da concórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores de Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Que mensagem! A dificuldade que a gente tem de estar aqui encarnado no mundo. Bem, o Emmanuel começa a falar sobre fé e ele vem trazer inicialmente um versículo do Evangelho de Mateus que a gente fazendo uma interpretação literal, Jesus está falando assim, ó, está comigo ou não está? Aquele que está comigo, quando chegar lá em cima na direção do Pai, eu vou chamar e vou falar, está comigo, são meus. Né? Ele vem, ó, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A gente falando de uma maneira mais vulgar, mais à vontade, é esse o sentido. Mas ele começa dizendo aqui que na Terra, normalmente, a gente só consegue observar os testemunhos de fé quando a gente está naquele momento de angústia superlativa. Está doendo muito. Então eu vou buscar a Deus na intenção de aliviar. É de alívio no primeiro momento. Aliás, foi o próprio Jesus que falou, né? Vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Mas é muito comum em todas as instituições religiosas. Está doendo, a gente procura a instituição religiosa. Melhorou, a gente se afasta como se fosse a instituição religiosa, o consultório médico, que o médico, quando passou o remédio e você melhorou, você só vai voltar de novo quando estiver doente de novo. E ele vem falar para a gente o seguinte, que as crises de aflição, elas vão alcançar a todo mundo no tempo certo, na hora certa e da maneira certas, todas elas são, mas de maneira inesperada. O que acontece? Vem chamando a gente para depoimentos de reduzidas parcelas de bondade, tolerância, compreensão e paciência diante de ocorrências desagradáveis do cotidiano. Não precisa ser uma grande crise, mas nas crises menores, porque tem gente que não tolera uma crítica qualquer. Então, se falaram mal dele, a primeira coisa que ele vai querer fazer é tirar satisfação. Ou não tira satisfação, mas guarda uma mágoa muito grande e fica ali com aquele sentimento de mágoa corroendo e destruindo até o seu próprio corpo físico. Então ele vem chamando a gente para atenção, Emmanuel, que são nesses momentos de aflições que não são daquelas superlativas, são aquelas aflições que acontecem naturalmente, e ele enumerou algumas aqui, que é muito difícil a gente conseguir achar algumas que acontecem em nossa vida que não estejam elencadas aqui. O que ele vem falar para a gente? Olha, quais são as pequenas ocorrências desagradáveis do cotidiano? Primeiro, referência desprimorosa. Alguém fazer um comentário sobre a gente, num sentido pejorativo, num sentido diminutivo, ou até mesmo expondo os nossos pontos fracos. É uma coisa. O segundo, olhar de suspeição.
A pessoa que recebeu uma informação sobre a gente que seja negativa, ela vai ficar com um pé na frente e outro atrás. Né? Até porque são muitos, como é que se fala no Evangelho, né? Os bodes que estão disfarçados de ovelha, né? em pele de ovelha. Aí depois ele fala, pedido justo recusado. Eu estou fazendo um pedido que está tudo dentro da ideia, mas eu tenho esse meu pedido recusado, seja pelos órgãos públicos, ou seja, principalmente, com muito mais frequência, no âmbito do convívio particular em família. Aí depois vem mais uma vez, é o beliscão da crítica. Desatenção e desrespeito. Aí já mexeu, aliás, todos eles estão mexendo com o nosso egoísmo, todos ainda temos muito egoísmo dentro da gente, né? Então mexeu com não estão me dando atenção, estão me desrespeitando. Até aqui, esses 5 estão no campo da referência pessoal. Agora vem desajuste orgânico, as doenças que a gente pega. E que não precisam ser doenças graves. Aliás, ele não está falando aqui de aflições superlativas nesse momento. Ele está falando de desajuste orgânico. Eu, por exemplo, costumo ter muito pigarro. Aliás, quem estiver assistindo os vídeos vai ver que com frequência eu estou tendo pigarro por conta de um calo na prega vocal. Não é vamos colocar aqui um desajuste orgânico gravíssimo, mas que de vez em quando eu dou uma blasfemada aqui, eu fico, larga minha garganta, aí tem que, o que os fonoaudiólogos falam, né? Bastante água, maçã para limpeza, tudo bem, mas não é um desajuste orgânico grande, mas que às vezes existe também provas para a gente. Depois vem prejuízo inesperado. Prejuízo inesperado, um assalto que sofri recentemente. Então, um prejuízo que sofri recentemente também comprando passagem em uma companhia que depois entrou em recuperação judicial. É um prejuízo inesperado, mas é um prejuízo que faz parte das provas aqui do mundo de expiações e provas. Também entra na transação infeliz. Ali realmente eu escolhi de maneira errada. E reconheço até o erro. E o desafio da discórdia, aliás. Desafio da discórdia. Então, gente, o Ebônio chama a atenção para uma coisa simples. Impõe-se-nos a obrigação de confessarmos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, tudo bem. Mas somos obrigados também a fazer na superação dos aborrecimentos comuns. Aliás, é nas pequenas coisas que a gente vai observando o comportamento mesmo de uma pessoa. Né? A gente tem que tomar muito cuidado nesses pequenos detalhes, porque são esses pequeninos detalhes que vão daqui a pouco compor o todo. E o Emmanuel termina chamando a atenção, assim como tem lá no Trabalhadores da Última Hora, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Senhor marca fielmente nesse momento aqueles que são realmente seus servidores. E ele faz uma comparação, né? Não se dá a um soldado o mesmo encargo que se dá a um general. E que as grandes obras na regeneração do planeta serão entregues àqueles espíritos realmente preparados. Então vem dizendo para a gente, se a gente conseguir aprender a suportar essas pequenas provações, até as grandes provações daqui a pouco elas parecerão pequenas, porque elas vão encontrar um espírito preparado para o enfrentamento. É interessante isso, porque, por exemplo, vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui do meu lado um piano. E eu me lembro quando eu comecei a estudar piano, eu peguei algumas músicas de Chopin, do Mozart, que eu gosto muito, e músicas que são complexas, músicas que exigiram de mim aí 3, 4 meses para tocar uma música. Mas que na minha mente eu ficava assim, não, eu vou estudar essa música para tocar, porque a hora que eu conseguir pegar uma música difícil e tocar, as outras com o tempo deixarão de ser tão difíceis, porque você vai adquirindo a técnica, né? E foi assim que a coisa foi acontecendo. Da mesma maneira que você começa a nadar, né, hoje, falando, eu tenho que procurar nadar 1 quilômetro sem parar, mesmo que seja devagar. Porque depois que eu conseguir, aí sim você vai aprendendo a adquirir resistência. A gente tem que aprender nas pequenas provas, para daqui a pouco a gente chegar às grandes provas.
Mensagem maravilhosa do Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.